Informação importante sobre o pátio aqui de Birigui. Se você tem alguma dúvida, não está conseguindo receber o seu seguro, dar entrada nele, você pode entrar em contato, mas é primeiro por telefone, faz o agendamento para depois você ser atendido. Mas com as explicações também da Josiane, ficou fácil também entender que é possível fazer um pouco de paciência, de atenção. Se tiver dúvida, chama uma pessoa mais nova, que tem uma habilidade maior no celular e também na internet, para que você possa também fazer pelos caminhos digitais do Ministério do Trabalho. E a gente sabe que o momento é complicado para todos nós, para os trabalhadores, mas também para os empresários, lojistas e também aqueles do setor da indústria, por conta do coronavírus, por conta da quarentena, a baixa produção e também o comércio fechado. Para a gente poder ajudar os nossos amigos empresários, profissionais liberais, dos pequenos aos médios, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o professor André Grácia, ele que já participou de outras entrevistas no nosso programa e vem dar aí algumas dicas importantes para você nessa área econômica. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e já de cara eu queria perguntar, para o empresário que está numa situação complicada, é momento de ficar desesperado ou não? Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer aqui poder estar participando desta matéria e poder contribuir também com informações aos empresários da nossa cidade. Pergunta inicial já para deixar as pessoas em casa ansiosas. É difícil, né? A pessoa numa situação dessa, com o comércio, com o seu estabelecimento fechado, com despesas para pagar, para serem honradas, falar para ele não entrar em desespero, né? Então é uma situação bastante delicada, bastante difícil. Então existem pessoas que de alguma forma tinham uma reserva financeira para atravessar um período, não necessariamente o período da pandemia, mas ela vinha lá se preparando, e algumas outras empresas que às vezes não dispunham, estavam com as suas margens bem apertadas, não dispunham de uma reserva, né? Já estamos indo aí para mais de 60 dias com os estabelecimentos fechados e com uma pequena noção de talvez voltar no próximo mês. É uma luz no fim do túnel, né? Exatamente. E aí fica difícil você manter salário de funcionário, manter sua despesa fixa, sendo que você não está faturando na sua plenitude. Algumas empresas ainda têm aí um pequeno faturamento, seja ela por comercializar máscaras, essas coisas, então ele abre lá o comércio meia porta, que ele pode comercializar alguma coisinha voltada a itens da pandemia, e outras empresas estão fechadas, né? Falando de comércio, né? As indústrias, algumas ainda estão em atividade. E existe aquele cara que tentou ir para o comércio eletrônico, então ele está tentando, lutando ali no comércio eletrônico, e percebendo também que o comércio eletrônico é um caminho, mas ele não é nada fácil de concretizar as vendas por ele, né? Então as pessoas acabam se adaptando ali por WhatsApp, por outros meios, tentando chegar no seu cliente. E aí fica, como está a minha situação financeira, né? Se eu não me organizei quando começou a pandemia, quando começou o lockdown, aí o fechamento, para eu ver minhas despesas mensais, o que eu ia ter para pagar, o que eu posso ou poderia ter feito com a questão dos funcionários, né? Ter feito ali uma antecipação de férias, ter feito ali uma suspensão do contrato de trabalho com o governo honrando parte dos vencimentos. Já passou da hora de se fazer isso. Então, quem não fez está com uma situação um pouco mais delicada. Quem o fez, o funcionário já está voltando de um período de férias que antecipou, né? Essa suspensão, se ainda tem um desembolso, quanto tempo mais eu aguento minha reserva? Então eu preciso me organizar para isso. Se eu tinha crediário para receber, né? Se eu tinha lá cheques pré-datados, um próprio crediário próprio que eu posso abrir minha porta para o pessoal vir pagar, se eu tinha vendas no cartão de crédito parcelada que tinha dinheiro para entrar. Então eu precisava ou preciso fazer isso, fazer esse levantamento e verificar, olha, eu tenho isso aqui de dinheiro para entrar ainda. Se eu estou conseguindo vender algumas coisas, quanto que eu estou conseguindo vender em média? Né? Então eu consigo medir até onde o meu passo vai. Na verdade, a ideia agora é poder se organizar para que a roda não pare de girar. Exatamente, para você também não perder a estrutura, né? Então você fala assim, eu tive que demitir, eu tive que fazer isso, eu tive que baixar minhas portas sem faturar nada.
mandei meus funcionários embora. Tá, daqui 15 dias, de repente, o governo flexibiliza, a sua empresa volta a funcionar. Você vai ter que contratar tudo de novo, talvez o mesmo cara que trabalhava para você já vai ter buscado uma outra alternativa, ele não vai conseguir voltar com você, você vai ter que contratar um funcionário novo, treinar esse cara. Então, é uma dificuldade enorme. Então, eu preciso entender como é que financeiramente eu estou. E aí nós vamos ter empresas que vão estar em situações de vulnerabilidade. Para essas empresas, a situação é extremamente delicada. Existem linhas de crédito que o governo, através das instituições financeiras, está levando para as micros e pequenas empresas. Mas o acesso a elas não é só chegar no banco e falar assim, eu quero um empréstimo lá que o governo... Eu preciso desse valor, né? Então existe uma série de condicionantes para isso, que a empresa precisa estar preparada. Agora, professor, se a pessoa, por exemplo, ela já está numa situação complicada, a reserva não é interessante, o caminho é entrar nesses financiamentos a longo prazo? Então, é aí que eu ia chegar. Então, além do acesso não ser simplesmente chegar lá na porta do banco, bater palma e falar, eu quero o dinheiro que o governo falou que está liberado, porque o governo, ele repassa através de uma instituição financeira. Mas tem alguns condicionantes, como garantias, como uma série de condicionantes, fatores que assim, você precisa ter isso, isso e isso. Se você não cumprir isso, a gente não libera o dinheiro, é uma garantia. Se a situação da empresa está vulnerável, ele já está fechado, já não tem mais equipe para trabalhar, talvez não é melhor para ele dar esse passo. Se ele for dar esse passo, ele tem que ter um plano de, vou pegar esse dinheiro e vou fazer isso, isso, isso para colocar a minha empresa de volta no trilho, de volta a funcionar. Se ele tem esse plano de atividade, plano de ação, plano de negócios, de como é que eu vou retomar a minha atividade, aí sim é uma excelente ferramenta para poder te dar fôlego para você não fechar as portas definitivamente. Mas tem um custo, Você vai ter que pagar um juro, você vai ter que... Infelizmente, nada nessa vida é de graça. Mas é uma saída. Então, se o cara está lá com a empresa dele é boa, já se provou boa no passado, mas ele está numa situação vulnerável agora, mas retomando, ele tem a certeza que a empresa dele vai para frente, é um caminho a tomada desse recurso. Agora, professor, as pessoas que trabalham como empreendedores individuais, que é aquela manicure, aquele rapaz que tem uma padaria pequena em casa, que às vezes é só ele e a família que trabalha, essa pessoa com certeza, ela ao mesmo tempo que ela tem mais dificuldades, ela não tem a quem pagar salários. Então, essa pessoa, ela tem mais facilidade para esses créditos ou é melhor ela conseguir com outras reservas retomar as atividades, por exemplo, agora no mês de junho? Então, o grande problema desses profissionais liberais é que se ele não tiver formalmente como uma empresa, ele não vai conseguir acesso a isso, porque ele vai precisar de um CNPJ. Então, às vezes eu sou manicure, mas eu não tenho MEI, eu não tenho nada. Nunca fez esse tipo de cadastro? Nada. E aí eu vou atrás desse recurso. Esse recurso é para a empresa. Se eu não tenho empresa, eu não tenho acesso a esse recurso. Ao mesmo tempo, esse profissional liberal, ele não tem, na maioria das vezes, que pagar salário de alguém, Ele não vai ter essa despesa fixa que uma loja, por exemplo, estabelecida no centro da cidade teria. Mas a despesa dele são os gastos pessoais dele. Às vezes ele paga um financiamento da casa que ele mora, às vezes ele tem um aluguel de onde ele mora, então ele tem um gasto. E se ele também não estiver preparado, ele vai estar vulnerável nesta situação. Nós já falamos sobre isso na entrevista anterior, mas numa questão do nosso trabalhador, a pessoa que tem aquele financiamento do carro, da casa, que agora a Caixa Econômica Federal flexibilizou. Para o caso das empresas, aquela pessoa que tem lá no centro um aluguel, aquela pessoa que às vezes está pagando os equipamentos que comprou, fez um financiamento pelo BNDES, ou pelo Sebrae, ou pelo Banco do Povo, essa pessoa, se ela tiver condições, é melhor pagar agora, ou deixa para pagar depois, faz uma renegociação dessas dívidas maiores? Então, essa também é uma situação importante. Tudo vai depender da situação atual de caixa dessa empresa. Então, vamos supor que ela tem dinheiro em caixa guardado. Ela se programou, não para uma pandemia, mas ela se programou, ela era uma empresa organizada que tinha uma reserva para qualquer situação
negativa de mercado, né? E aí, então, ela tem uma reserva e ela também tem compromissos, ela tem empréstimos, ela tem, sei lá, parcelamento de equipamentos, de máquinas via BNDES ou via qualquer modalidade de financiamento. Enfim, ela tem lá seus compromissos financeiros para honrar. Os bancos, né? Os bancos, pelo menos os maiores bancos, eles disponibilizaram uma flexibilização do pagamento das parcelas mediante o período da pandemia. Porém, por exemplo, eu tenho uma parcela que vai vencer agora em junho. Eu quero jogar ela para outubro. O banco, ele vai fazer isso para mim, ele vai flexibilizar, ele vai repactuar isso, ele vai fazer isso, mediante algumas garantias. Porém, nada é de graça. Também esse período vai correr juros. O que a empresa precisa fazer? Uma coisa que ainda não é certa é quando realmente a gente vai voltar a abrir. A gente não tem essa data certa. Estima-se uma data. Verdade. Tudo bem. Tá, para quanto tempo eu tenho dinheiro pagando esses compromissos? Honrando esses compromissos? Eu tenho dinheiro para mais 2 meses. Tá. No pior dos cenários, em 2 meses a gente vai estar aberto? Se não tiver aberto, é melhor ela começar uma negociação para jogar essas parcelas lá para frente, para tentar ter dinheiro para pagar algumas coisas essenciais, como funcionário e tudo mais, durante esse período. Né? Então, assim, tudo vai depender da situação que a empresa se encontra. Se ela tiver dinheiro para 6 meses, em 6 meses a gente já vai estar de volta já. Né? Então, acho que até dezembro. Pelo amor de Deus, professor, se nós estivermos de volta até dezembro, o Papai Noel vai entrar em depressão. Né? Não acredito que junho aí a gente já consiga. Tenha voltado. Mas a situação é essa. Se eu tenho dinheiro para um período maior, eu posso evitar de pagar juros, que é a melhor dos mundos. Né? Então, eu vou lá e honro esse compromisso agora. Se eu não tenho certeza e meu dinheiro está muito curto, tudo que eu puder jogar para frente eu jogo. Você comentou a questão do aluguel. Né? A questão do aluguel é uma situação que você não está faturando. O dono do imóvel quer o dinheiro. Você não tem condições de fazer isso. Eu já vi várias pessoas na cidade entregando o imóvel. Como eu já vi também várias pessoas na cidade que negociou com o proprietário do imóvel uma redução no valor do aluguel durante o período da pandemia. Então, assim, teve lá uma negociação. E esse é o melhor caminho. Né? Se você está num ponto que é muito bem localizado, que ele te traz fluxo de vendas, ele te traz venda, ele te proporciona receita, e você tem um aluguel a honrar, nada melhor que sentar com o dono do imóvel e falar, cara, ó, eu estou fechado, ou eu estou faturando muito pouco por causa da minha classificação como empresa, né? Então, eu vou negociar. Eu já vi casos aí do pessoal pagar metade do aluguel. Porque vai ser ruim para os dois lados, porque Sim. Depois para você conseguir relocar esse local para outra pessoa vai demorar um pouco mais. Exatamente. Como uma loja que minha esposa gosta no centro da cidade entregou o prédio porque o dono foi irredutível. Né? Num período pós-pandemia, vamos supor que todo mundo reabriu, eu fico imaginando esse cara, o dono do imóvel, se ele vai conseguir locar fácil no valor que ele já tinha locado. Né? Então eu recebia X valor naquele imóvel, o inquilino veio propor 50% para mim, eu falei não, ele entregou o imóvel, voltamos a funcionar. Eu vou conseguir esse valor de novo tão rápido? É meio difícil. Complicado. Não? Então assim... Porque o cara também tem seus compromissos. O dono do imóvel também tem seus compromissos. Então todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. A melhor situação para o empresário, que é inquilino, que tem que pagar o aluguel, estamos falando aqui de despesas, de verificar essas coisas, é sentar com o proprietário do imóvel e tentar fazer uma negociação com ele. Fornecedores, a mesma coisa. Sentar com o fornecedor e negociar com ele aquilo que você precisa negociar. Sabe? Reparcela, divide em mais vezes, paga um pouquinho agora e outro pouquinho mais para frente. E aí você vai ter que adequar seu fluxo de caixa, né? a sua saída de dinheiro. Porém, Wesley, eu volto a frisar aqui, se eu não tiver organizado e eu não souber quanto eu tenho de previsão de entrada, vai ser um chutômetro. E aí eu chego para você e falo, Wesley, ó, vamos dividir o aluguel aqui que eu pago para você
pela metade. Você fala, não, tudo bem. Aí chega o mês que vem, eu não olhei o meu fluxo de caixa, eu não tenho dinheiro nem para metade. Então não vai nem adiantar. É mais fácil eu chegar para você e falar assim, Wesley, vamos fazer o seguinte, a partir de setembro, eu te pago o aluguel do mês mais metade do aluguel que ficou do período da pandemia. Porque já vai voltar, já vou ter fluxo de caixa. É muito mais fácil e você ser realista com a pessoa, doa quem doer, não tem o que fazer, do que você ficar prometendo sem saber se você vai conseguir honrar ou não. Na verdade, eu acredito que o que vai acontecer pós-pandemia é muito mais organização por parte das pessoas físicas, mas também dos empresários, porque muita gente acabou, não é desculpa, mas acabou fechando agora porque já vinha com problemas financeiros há muitos anos. Nós temos exemplos aí de fábricas, indústrias e de comércio que, na verdade, a gota d'água foi o corona. É claro que foi ruim para todo mundo, mas porque já vinha, olha, problemas de 10, 15, 20 anos. Exatamente, né? Quando começou essa pandemia, nós tínhamos 3 situações de empresas aí. Nós tínhamos as empresas que estavam organizadas e que tinham uma reserva financeira para qualquer período de recessão ou qualquer coisa negativa em termos de economia. Uhum. Nós tínhamos um segundo grupo de empresas que tinha uma reserva, mas não uma organização no seu financeiro, né? No seu contas a pagar, seu contas a receber, enfim. E nós tínhamos uma terceira situação de empresas que estavam numa situação vulnerável. O cara desorganizado e ele vendia o almoço para comprar a janta, né? No ditado popular. Mais ou menos isso. Então ele matava 2 leões hoje para deixar um pendurado para amanhã já. Então era bem isso. Esse último cara, a hora que a pandemia chegou e fechou tudo, esse cara está vulnerável, ele vai, qualquer espirro ele fecha. Né? Então não é uma situação boa para se estar, é bem delicado essa situação. Mas em todas as situações, a pessoa precisa se organizar. A empresa é muito mais difícil de organizar do que a pessoa física. Muito mais fácil eu me organizar em casa, nas minhas despesas de casa, do que na empresa. Né? Na empresa, você tem máquinas, elas quebram, dão manutenção, muitas vezes você não estava previsto aquela manutenção e ela aconteceu. Às vezes acontece alguma coisa com um funcionário, você precisa repor com um funcionário temporário, enfim, você tem N situações que podem acontecer, são mais variáveis do que um orçamento doméstico, vamos dizer assim. Então, a organização do cara com relação a contas a pagar, contas a receber, orçamento, quanto que eu gasto de funcionário por mês, quanto eu gasto de energia por mês, se a minha energia está vindo alta, se está vindo baixa, se está vindo isso, está vindo aquilo. Então, é montar uma estrutura de orçamento para eu saber se o que realmente eu estou gastando está condizente com aquilo que eu fiz uma previsão. Uhum. Então, se eu previ um valor, ele aconteceu aquele valor? Se ele não aconteceu, eu tenho que realinhar aquela conta. Né? E esses valores, Wesley, eles são importantes a empresa saber porque isso compõe o preço de venda do seu produto. Isso faz parte do custo e aí eu trabalho esse custo, aplico os encargos, os impostos em cima desses valores para achar meu preço de venda. Então, eu preciso saber se eu estou vendendo no preço certo, se meu preço teria que estar mais alto ou mais baixo, enfim, aí tem uma situação complexa. Mas o que vale é a organização financeira. Se eu estiver organizado financeiramente, eu consigo ver o tamanho do meu passo e aonde eu consigo ir. Se eu consigo ir só mais 30 dias e eu preciso de 60, se a minha empresa é lucrativa e eu tenho essa organização, eu preciso entender se vale a pena ou não eu ir no banco pegar um empréstimo para alongar esse prazo. Para eu poder respirar mais tempo, a hora que eu voltar, eu tenho um histórico lucrativo que eu consigo honrar esse compromisso novo que eu assumi. Senão eu vou dar um tiro no pé, infelizmente. Muito bem, nós conversamos aqui com o professor André Grácia, ele que faz parte do Instituto Federal, e a gente trouxe mais uma vez ele para que a gente pudesse esclarecer diversos assuntos, principalmente para você empresário, profissional liberal, você que está aí numa situação complicada, contas a pagar, vendendo menos ou até mesmo com as portas fechadas. Nós vamos agora para o intervalo, na volta tem a nossa terceira parte do Nossa Cidade com várias matérias para você.